paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui mais uma vez quem fala é a pastora Irene, que pela graça e misericórdia do Senhor pastoreio a Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Mais uma vez quero louvar a Deus por estar fazendo parte desse projeto de leitura bíblica diária. Louvo a Deus pela oportunidade e acredito que todos aqueles que estão envolvidos estão sendo grandemente abençoados com esse hábito saudável da leitura diária da palavra do Senhor. Quero estimular todos a continuarem nesse projeto, nessa devocional diária da leitura da palavra do Senhor. Muito bem, chegamos ao capítulo 19 do Evangelho de João. E eu quero trazer uma breve meditação, algumas considerações nesse capítulo maravilhoso do Evangelho de João. Capítulo que nos traz o dilema de Pilatos, não é? Que diante do Senhor tem de tomar uma decisão. Existe uma decisão certa, mas ele não vai tomá-la. Pilatos foi um homem fraco, um homem covarde. Assim foi ele diante da pressão dos líderes judeus. Mas, por mais incrédulo que ele fosse, ele tinha mais percepção espiritual de Jesus do que a corja dos principais sacerdotes ali. E ainda hoje não é diferente. Há muitos incrédulos que herdarão os céus, enquanto religiosos rangerão seus dentes no inferno por toda a eternidade. Não é? Aqueles incrédulos que virão se converter ao Senhor. Como o Senhor disse, há derradeiros que virão a ser primeiros. Então, existia ali uma decisão certa, mas ele vai tomar outra decisão. E com isso, encaminhará o Senhor para o seu fim. Mas tudo isso era plano de Deus, né? E a vida do Senhor estava para ser derramada em sacrifício pela vida dos homens, pela vida da humanidade. Nós vemos que Pilatos estava com medo, mas mesmo assim agirá dando desculpas de que suas mãos estão livres e limpas do sangue de Jesus. E não aguentando as pressões dos judeus e das circunstâncias, ele acaba cedendo e entregando Jesus para ser sacrificado, para ser crucificado, sem achar nele qualquer crime. Os 4 evangelhos relatam os principais acontecimentos da prisão, do julgamento, da crucificação e da ressurreição de Jesus. E João o faz de modo bem mais detalhado que os outros evangelhos. E esse capítulo começa com Pilatos mandando açoitar Jesus, né? Como se isso fosse resolver todas as coisas. Nós vemos aqui uma das maiores autoridades constituídas ali entre os homens, cometendo um erro brutal ao dar início à execução da maior autoridade, não somente ali naquela terra, mas do mundo inteiro. Os estudiosos dizem que o açoite romano era extremamente doloroso, pois era executado com um chicote de couro com ganchos de metal que rasgavam a pele. É possível que Pilatos esperasse comover os acusadores de Jesus ao permitir que eles testemunhassem esse castigo tão brutal. Os soldados demonstraram um prazer sádico em atormentar Jesus e escarnecer dele como o rei dos judeus. Eles até teceram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça. Vestiram ele com uma capa de púrpura e diziam: Salve, rei dos judeus! E aqui no versículo 2 diz que eles batiam no Senhor, que eles davam bofetadas em Jesus. Com isso, esperava Pilatos estar já agradando aos que queriam aquele homem morto, mas era engano. Pilatos não via nele os crimes de que o acusavam, e zombando ao ver Jesus todo desfigurado, sangrando, ferido e sujo,
usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse para eles que ali estava o homem deles. Versículo 5. E ao vê-lo, pediram que fosse crucificado. E quem eram eles? Eram os principais sacerdotes e os guardas. E Pilatos finalmente desistiu e disse para eles que o tomassem e eles mesmos o crucificassem. Pilatos se irritou de tal modo que não considerou que os judeus não tinham permissão de realizar uma crucificação. Ou então, simplesmente ofereceu essa resposta sarcástica ao pedido dos judeus. E ele insistiu que não achava nele crime algum. Não é? Como eu disse, Pilatos, mesmo incrédulo, mas ele tinha mais percepção da espiritual de Jesus do que os sacerdotes ali. Pela terceira vez, Pilatos proclama a inocência de Jesus. E os judeus insistiam com ele que Jesus tinha de morrer, pois se declarou filho de Deus, o que na verdade era mesmo, mas os judeus o acusavam do crime da blasfêmia. E diante disso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado, diz a palavra do Senhor. Talvez a mensagem da sua esposa tenha abalado Timóteo, não, me desculpe, Pilatos, ainda mais. Em Mateus 27, no versículo 19, nos diz que quando Pilatos estava no tribunal, a sua mulher mandou lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, acredito que o temor no coração de Pilatos aumentou ainda mais, mas isso não o fez agir em favor do Filho de Deus. E Pilatos estava mesmo assustado com o que estava permitindo que tivesse sequência. Então, ele pergunta para Jesus de onde ele era afinal, mas Jesus não lhe deu resposta, né? Então, aqui fica evidente que ao longo de todo o julgamento, que Jesus não estava tentando se libertar, né? A sua recusa em resistir à prisão e ao julgamento fazia parte do seu sacrifício voluntário. E Pilatos não gostou desse silêncio, né? O Senhor Jesus, por sua vez, se no capítulo anterior agiu como um leão, aqui ele assume a forma de um cordeiro a caminho do matadouro. Totalmente consciente do que estava para acontecer, ele recusou se defender e aproveitar ali a hesitação de Pilatos. Submisso voluntariamente, deixou aquela palhaçada continuar, porque sabia que assim havia sido profetizado, né? Todos aqueles personagens, os soldados que sortearam a roupa de Jesus, os sacerdotes que agitavam o povo, Pilatos que lavou as mãos, Barrabás que foi solto, os ladrões que foram crucificados, um de cada lado, até Nicodemos e José de Arimateia que cuidaram do corpo do Senhor após a morte, sem saber, estavam ali cumprindo profecias feitas pelos profetas há séculos. Por isso João menciona tantas vezes aqui, para que se cumprisse as Escrituras, né? Para que se cumprisse as Escrituras. Tudo era parte do plano de salvação há muito já concebido pelo Pai. Ninguém ali tinha poder sobre Jesus, né? Como eu já disse, Pilatos não gostou do silêncio de Jesus e até provocou Jesus, dizendo que tinha sobre ele autoridade para poder soltá-lo ou não. E Jesus lhe respondeu que nenhuma autoridade teria sobre ele se o Pai não lhe tivesse dado. Ninguém ali tinha poder sobre Jesus. Ninguém ali tinha autoridade sobre Jesus, porque ele mesmo se deixou ser preso. Ele mesmo se deixou ser julgado, castigado e crucificado para que tomasse o meu lugar e o seu. A palavra do Senhor diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passará. Lucas 21, versículo 3. Então,
Tudo aquilo havia sido profetizado há muitos séculos atrás e tudo agora estava se cumprindo, porque passará céu e terra, mas as palavras do Senhor não passará sem se cumprir, né? Então, queridos, ainda que pareça que o mal esteja prevalecendo, sendo mais forte do que Deus na sua vida, saiba que Deus pode usar até o mal para fazer o bem. Ele não causa o mal, mas usa o mal para transformar situações ruins em grandes benefícios. É como José disse aos seus irmãos que o venderam. Ele disse: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Livro do Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Então, é assim, né? É assim. Deus pode usar até o mal para fazer o bem. Repito, ele não causa o mal, mas ele pode usar o mal para transformar situações ruins em benefícios para a nossa vida. Então é importante que você saiba que quem está dentro da vontade de Deus não tem como perder. Quem está dentro da vontade de Deus não tem como perder. Se ganhar, ganha. E se perder, ganha também. Glória a Deus por isso. Um outro breve esclarecimento aqui na leitura de hoje, no capítulo 19, que eu quero fazer, é sobre os versos 26 e 27, né? Quando Jesus pede que João cuide de sua mãe Maria. Diz assim a palavra do Senhor. E, ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, de forma alguma, João aqui quis dizer que devemos adorar Maria, nem que ela é agora nossa mãe. Foi uma maneira cuidadosa de Jesus para com aquela que serviu de instrumento para que ele viesse ao mundo. Um cuidado que todos os filhos devem ter com suas mães. E como última observação sobre esse capítulo, quero que você note o papel da política, do jogo de poder em toda essa trama que culminou com a crucificação de Jesus. Desde o início da humanidade, pessoas más têm ocupado posições de poder nos tronos desse mundo. Precisamos de homens e mulheres de Deus que tenham a mesma coragem e a mesma ousadia para fazerem o bem que os filhos do inferno têm tido para fazer o mal. E eu quero terminar essa meditação nesse capítulo, trazendo para nós, para nossa memória, o capítulo maravilhoso, o versículo maravilhoso, melhor dizendo, o versículo 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Eu adoro esta palavra, adoro esta frase. Está consumado. Nada ficou incompleto, meus queridos irmãos. Nada ficou por terminar. Tudo foi feito por Jesus, o nosso Senhor. Está consumado. Ele estava dizendo: Pai, o que o Senhor me enviou para fazer, eu fiz. Aqui está consumado, está acabado, está terminado. Como eu adoro isso. A minha salvação estava ali sendo concluída. E a palavra continua dizendo: e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Glória a Deus por isso. A morte, porém, não pôde conter o nosso Senhor por muito tempo. Não é? No terceiro dia, ele ressuscitou.
Graças a Deus. Jesus morreu. O inocente que não tinha pecado se fez pecado por nós. O justo morreu pelo injusto para fazer desse um justificado pelo seu sangue. Deus não nos fez justo em Cristo Jesus, mas fomos justificados pelo justo, né? Graças a Deus por isso. E como já disse, a morte não pôde conter o nosso Senhor por muito tempo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe abundantemente para todo sempre.